Durante a audiência pública para discutir o ativismo judicial de ministros do Supremo Tribunal Federal e a separação de poderes, na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, o senador Eduardo Girão, autor do requerimento para audiência, alfinetou os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que não se dignaram a comparecer ao Senado. O senador anunciou que haverá uma outra audiência pública sobre a transparência nas eleições e o ministro Alexandre de Moraes terá a oportunidade de comparecer à casa. O senador apontou que havia preparado perguntas para fazer aos ministros convidados e reformulou as perguntas para questionar os juristas convidados sobre a adequação e a legalidade das condutas dos ministros, mostrando que eles vêm invadindo competências de outros poderes, além de agir contra a Constituição e as leis. O senador Girão lembrou diversos episódios de condutas no mínimo questionáveis. Girão mencionou o evento em Portugal em que o ministro Toffoli afirmou que o Brasil vive um sistema presidencialista com poder moderador exercido pelo Supremo Tribunal Federal. O senador também questionou os inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizados para perseguir um grupo político em franca oposição à Constituição, às leis e ao direito. Girão lembrou também a participação do ministro Luiz Roberto Barroso em um evento político no exterior, intitulado Livrando-se de um Presidente, e disse: numa clara demonstração de atividade político-partidária totalmente incompatível com o cargo de ministro da Suprema Corte, podendo inclusive tal conduta ser enquadrada como crime de responsabilidade, pois a lei do impeachment veda a ministros do Supremo Tribunal Federal o exercício desse tipo de atividade. O senador afirmou: na rica e importantíssima história do Supremo Tribunal Federal, nunca existiram tantos e sucessivos desvios de conduta de magistrados, atitudes totalmente incompatíveis com o decoro exigido daqueles que têm por missão serem os guardiões da Constituição Federal. O senador Eduardo Girão apontou que o Judiciário não pode legislar, mas os ministros vêm criando leis e atropelando o Congresso Nacional e questionou: pode-se dizer que está havendo uma tentativa de intervenção do Poder Judiciário sobre as competências dos outros poderes da República? Para exemplificar, ele lembrou que o ministro Luiz Roberto Barroso, enquanto era presidente do TSE, foi ao Congresso Nacional e se reuniu com lideranças partidárias para mudar o resultado de uma votação. Girão perguntou: isso é ou não é uma intervenção direta de um poder sobre outro, uma invasão de competência? O senador lembrou ainda vários aspectos relacionados à perseguição ao deputado Daniel Silveira. Girão afirmou: a prisão e a ação penal contra o parlamentar, deputado federal Daniel Silveira são medidas que representam expressa violação da imunidade e prerrogativas da função legislativa conferida ao parlamentar pela Constituição Federal de 88, principalmente em expressar sua opinião, liberdade de expressão. O senador lembrou que o deputado deveria ter sido julgado pela Câmara dos Deputados conforme a lei. O deputado apontou também: para além disso, a Suprema Corte parece não querer reconhecer a regular concessão pelo presidente da República da graça ao parlamentar, o que comprova o sentimento de perseguição daquela corte não só a esse congressista, como a outros parlamentares caçados por crime de opinião. Aí nós estamos vendo a mãe do deputado Daniel Silveira sendo perseguida, a esposa, não é? E é como se não acontecesse a graça, é como se não existisse a graça, sabe? O senador lembrou a famosa frase de Rui Barbosa: a pior ditadura é a do Poder Judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais, sites e partido censurados.
a totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Convidados a prestarem esclarecimentos sobre seus atos pelo Senado, os ministros não se dignaram a comparecer. Há mais de um ano, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Querido irmão, meu amigo, o senador Espiridião Amin, de Santa Catarina, um político que é uma referência para nós aqui no Senado Federal, de uma sabedoria muito grande, de um equilíbrio. Nós vamos agora, tem alguns senadores que pediram para falar, mas nesse momento estão ausentes. Eu já quero, nesse momento, primeiro lugar, dizer o seguinte: nós precisamos aqui nessa sessão, dentro do que o presidente da sessão, o rito foi dele, ouvir as respostas dos palestrantes. Eu vou ser o último a fazer aqui perguntas, mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia não apenas para esse auditório lotado que a gente está aqui hoje, nessa terça-feira, dia 5 de julho, mas para mais de 8.000 pessoas que subiu o número que está nos assistindo pelo YouTube, fora outros canais que estão transmitindo essa sessão. Nós aprovamos, eu peço à mesa que me traga o requerimento, por favor, nós aprovamos aqui na sessão passada, senador Amin, uma outra audiência pública, ou seja, vai ser uma nova oportunidade, onde nós estamos convidando o TSE, o seu presidente, para que possa vir aqui junto com o general Paulo Sérgio, que é das Forças Armadas do Brasil, né, do Ministro da Defesa do Brasil, e outros membros que estão de alguma forma participando dessa comissão de transparência das eleições 2022, que o próprio TSE convidou as Forças Armadas, e depois nós vimos aí falas do ministro Barroso, questionando, não gostando de algumas recomendações, mas foi convidado pelo TSE. Então a sociedade fica no meio desse fogo cruzado, e nós precisamos ter serenidade, nós precisamos aqui fazer o nosso papel para acalmar os ânimos, né? Procurar baixar um pouco a bola e entender o que está acontecendo e tentar facilitar. Então a Comissão de Transparência do Senado Federal de Fiscalização e Controle, ela aprovou um requerimento muito importante aqui, vai ser marcado pelo presidente Regufe, espero que seja antes do recesso constitucional, que está marcado para o próximo dia 15, mas olha só quem vai ser convidado para participar dessa audiência pública, com o objetivo de debater as recomendações dadas pelo Ministério da Defesa ao TSE para o aprimoramento do processo eleitoral. O primeiro convidado, excelentíssimo senhor General Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o excelentíssimo senhor Felipe Barros,
que é deputado, congressista, parlamentar, que foi o relator, se eu não me engano, dessa PEC do voto auditável. O senhor Márcio Nunes de Oliveira, diretor-geral da Polícia Federal, também uma das entidades mais acreditadas do Brasil, e um representante, senhoras e senhores, da organização Transparência Internacional. Então, já foi aprovado esse requerimento por unanimidade pelos senadores dessa casa, e nós esperamos que o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que hoje viria aqui para discutir conosco, debater sobre o ativismo judicial, não aceitou o convite, pelo menos a essa mesa não deu satisfação, mas que ele possa vir aqui nessa próxima audiência pública, que eu tenho certeza a sociedade espera pela presença dele e dos demais convidados, para que a gente possa jogar luz a esse assunto e procurar entender o que é que está acontecendo. Eu tenho umas perguntas a fazer aqui. Eu vou dividir da seguinte forma as perguntas que eu iria fazer aos ministros do Supremo Tribunal Federal que não vieram para essa audiência. Então eu quero a primeira pergunta eu quero destinar ao meu amigo, irmão, esse grande brasileiro, dos maiores constitucionalistas do país, torcedor do São Paulo, viu, meu querido irmão, a mim. Ninguém é perfeito. Eu queria fazer a seguinte pergunta ao doutor Ives Gandra Martins. O ministro Dias Toffoli, num evento em Portugal, afirmou que o Brasil já vive um sistema semipresidencialista com poder moderador exercido pelo próprio STF. Tal declaração coloca em xeque, essa é uma das perguntas, tal declaração coloca em xeque o princípio da harmonia e separação de poderes? Essa afirmação, doutor Ives Gandhi, se sustenta? Qual a opinião do senhor sobre o ativismo judicial e o seu impacto na relação entre os poderes da República constitucionalmente constituídos? Então, essa é uma pergunta para o doutor Ives Gandra, daqui a pouco ele responde. Para o doutor Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, um homem muito democrático, que quando eu nem sonhava estar aqui no Senado Federal, quero dar esse testemunho, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu não imaginava jamais ter tido essa bênção de servir aqui a essa casa respeitada. Eu, como uma pessoa que se interessa pela política, e eu fico muito feliz porque cada vez o brasileiro está gostando mais de política, está acompanhando, cobrando seus representantes, isso é um ótimo sinal de mudança positiva, sempre com base na cultura da paz, do respeito, de forma pacífica, né? O doutor Ivan Sartori, como presidente do Tribunal de Justiça, me recebeu, na época, com o vereador Calvo, lá em São Paulo, onde estava tendo um debate lá na Defensoria Pública de São Paulo, que não estava sendo democrático, esse debate, sobre um tema, e o doutor Ivan Sartori ligou para o presidente de forma muito harmônica, pediu para que houvesse o contraponto e houve, a partir da intervenção do doutor Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça. E eu quero lhe agradecer publicamente por esse seu gesto. Eu acho que nem o senhor lembrava, né, desse momento, mas eu lhe agradeço. A pergunta que eu lhe faço, doutor Ivan Sartori, é o seguinte: os inquéritos 4828 e 4781, relativos à promoção de, abro aspas, aí as aspas são minhas, atos antidemocráticos e do uso de fake news, fecho aspas, foram considerados por muitos juristas e grande parte
da população brasileira que estudou o assunto como inconstitucionais, bem como evidentes perseguições a personalidades de viés conservador, pois na prática transformou a mais alta corte da justiça brasileira em vítima, investigadora e juíza do caso. Diante desse cenário que atenta contra o Estado democrático de direito, qual a opinião do senhor sobre a relação entre o ativismo judicial, a violação do devido processo legal e do sistema acusatório? Essa é a pergunta que eu faço para o doutor Ivan Sartori. A pergunta que eu faço para o professor, eu peço permissão de chamar de professor Will, né, meu amigo e irmão, Wildemar Félix. A pergunta que eu lhe faço. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi convidado para essa palestra, para essa audiência pública, realizou uma conferência num evento da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, intitulada, acreditem se quiser, abro aspas, livrando-se de um presidente, fecho aspas, numa clara demonstração de atividade político-partidária totalmente incompatível com o cargo de ministro da Suprema Corte, podendo, inclusive, tal conduta ser enquadrada como crime de responsabilidade, pois a lei do impeachment veda a ministros do Supremo Tribunal Federal o exercício desse tipo de atividade. Nesse sentido, a pergunta que eu lhe faço, Vossa Excelência poderia comentar sobre a relação entre o ativismo judicial, político, as manifestações ideológicas e a conduta de magistrados em aparente colisão com os princípios da magistratura? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Outra que eu queria fazer para o ministro, eu não posso fazer para o senhor, é sobre ele ter feito palestras internacionais também sobre o tema aborto, defendendo a legalização do aborto no Brasil como um militante ideológico, político partidário, defendendo a liberação das drogas, como a droga da maconha, que não é nada inofensiva para a nossa sociedade, fazendo palestras sobre isso, e se ele acha correto não se declarar suspeito como ministro do Supremo para julgar esse tipo de coisa. É uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas ele não veio a essa sessão. Espero que um dia eu possa fazer. Pergunta para o doutor Fernando Carione, que muito gentilmente desejo tudo de bom para a sua esposa, que tenha dado tudo certo o procedimento. Muito obrigado por considerar essa casa, essa comissão, essa Casa Revisora da República em participar desse evento. A pergunta que eu lhe faço, desembargador Fernando Carione, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Na rica e importantíssima história do Supremo Tribunal Federal, nunca existiram tantos e sucessivos desvios de conduta de magistrados. Atitudes totalmente incompatíveis com o decoro exigido daqueles que têm por missão serem os guardiões da Constituição Federal. Pergunta que eu faço para o doutor Fernando Carione, desembargador. Qual o ponto de vista do senhor sobre a relação entre o ativismo judicial e o princípio da imparcialidade dos magistrados? Mais uma pergunta que eu faço, a penúltima, para o doutor doutor Djalma Pinto. O judiciário, o doutor Djalma Pinto, para quem não sabe, foi presidente, foi o procurador-geral do Estado, ele que é paraense, mas está radicado no Ceará, na Terra da Luz, há muitos anos, e que eu tenho uma profunda admiração por ele. Doutor Djalma Pinto, o judiciário
com o Supremo em sua cúpula, não é representante direto do povo, pois não foi submetido ao voto popular. O Supremo é o guardião da Constituição, mas não pode legislar. Quem faz a Constituição é o Congresso. Quem legisla é o Parlamento e, em certa medida, o Executivo. O Supremo não pode, a pretexto de sanar omissão do Poder Legislativo, produzir leis por vias expressas, por vias transversas, causando tumulto em nosso ordenamento jurídico. Nesse contexto, pode-se dizer que está havendo uma tentativa de intervenção do Poder Judiciário sobre as competências dos outros poderes da República. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui que, infelizmente, o doutor Barroso, ministro Barroso, não está aqui para responder. Mas às vésperas da PEC, da votação da PEC do voto auditável no Congresso Nacional, o ministro Barroso, presidente então do TSE, veio a essa casa, veio ao Congresso Nacional e se reuniu com lideranças partidárias. Sim, com lideranças dos partidos aqui que compõem o Congresso Nacional e, coincidentemente, depois dessa reunião, às vésperas, repito, da votação da PEC do voto auditável, foi mudada a composição dos partidos, colocando deputados que já tinham até se declarado a favor da PEC e colocados pelos líderes depois parlamentares contra. Isso é ou não é uma intervenção direta de um poder sobre outro, uma invasão de competência, né? Então, essa é a pergunta. E a última pergunta, peço desculpa aí por ter me alongado, eu faço ao nosso querido Dr. Ives Gandra Martins, que é o seguinte: a prisão e a ação penal contra o parlamentar, deputado federal Daniel Silveira, medidas que representam uma expressa violação da imunidade e prerrogativas da função legislativa conferida ao parlamentar pela Constituição Federal de 1988, principalmente em expressar sua opinião, liberdade de expressão. Eu concordo, isso é a minha visão, de que o deputado federal se excedeu, sim, em suas manifestações. Porém, o caso deveria ter sido conduzido pela Câmara dos Deputados, lá na Comissão de Ética, no eventual processo de cassação por quebra de decoro parlamentar, e não pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha visão clara. Ele devia cumprir devia haver aí o devido processo legal, né, de acordo com o ordenamento jurídico do Brasil, e ele ser punido pelas eventuais manifestações que excederam. E está lá, calúnia, difamação e tudo para ser punido, né? Para além disso, a Suprema Corte parece não querer reconhecer a regular concessão pelo presidente da República da graça ao parlamentar, o que comprova o sentimento de perseguição daquela corte, não só a esse congressista, como a outros parlamentares cassados por crime de opinião. Aí nós estamos vendo aí a mãe do deputado Daniel Silveira sendo perseguida, a esposa, né? E é como se não acontecesse a graça, é como se não existisse a graça. Sabe aquela coisa de botar a tapa e a venda nos olhos? E não, isso aqui não existe. Não existe. Então eu pergunto para o doutor Ives Gandra Martins, qual a visão do senhor sobre essa chamada ditadura do judiciário, como o nosso plenário lá
Rui Barbosa, o grande patrono do plenário do Senado Federal, ele coloca que contra ela é a pior das ditaduras, porque contra ela não há a quem recorrer. Então, eu encerro as minhas perguntas e já passo aqui na mesma ordem que foi feita, que nós abrimos as palavras aos palestrantes que vieram prestigiar, e mais uma vez eu agradeço, em nome do Senado Federal, a consideração, o respeito de cada um de vocês que vieram aqui atendendo a esse convite do Senado Federal, e também agradecendo ao ministro Francisco Rezec, 2 vezes ministro do Supremo Tribunal Federal, que não pôde vir, justificou, mandou uma carta respeitosa, a gente compreende a ausência dele. Mas eu já passo a palavra aqui por 6 minutos, com a tolerância de mais 2, para o doutor Ives Gandra Martins iniciar essa fase final da audiência. Muito obrigado, doutor Ives, pela sua participação.